Olá, gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um Som e a Escritura, o nosso episódio aqui no Ashram Urbano para falarmos sobre leitura de textos antigos, para tratarmos um pouco mais pormenorizadamente aqui neste canal aberto do Ashram sobre alguns assuntos que circulam nas nossas aulas, que aparecem nos nossos cursos, nas nossas atividades de uma maneira geral. E eu quero apresentar hoje para vocês uma leitura, né, no sentido de uma forma de interpretar, né, que é fundamental e que tem sido uma maneira de entrar em contato com aquilo que nós vamos chamar de asana, né, ou postura, né, em um texto muito antigo, né, o conhecido Yoga Sutra de Patanjali, muito lido e muito querido por praticantes de yoga. Para quem não conhece ainda esse texto, trata-se de um texto que foi composto ao redor do século IV depois de Cristo. Ainda que haja bastante variação na datação dessa obra, há hoje em dia algumas pesquisas e alguns indícios que levam para essa data, né? Ela já foi datada desde 2 a.C. até um período intermediário, essa data que eu estou trazendo aqui. Ela foi transmitida até aproximadamente o final do primeiro milênio, sempre acompanhada de um comentário, né, um comentário em sânscrito também, chamado Yoga Bhashya. E nessa transmissão, então, há alguns indícios de que ela tenha sido composta originalmente junto com o comentário, isto é, de que o autor de uma obra é o autor da outra obra, ou seja, trata-se de um único enunciado que pode ser dividido entre sutras, né, que nós comumente traduzimos como aforismos, né, então são dizeres breves, afirmações técnicas, sintéticas, né, nesse sentido a gente está usando a palavra aforismo, e são cerca de 196, podemos dizer aproximadamente então 200 aforismos, 200 sutras, né, e com os seus comentários, né, ou seja, com aquilo que vai destrinchar, né, as afirmações breves ali dos sutras, né? Os comentários sânscritos têm variadas formas, variadas funções, há comentários, comentários de comentários, comentários de comentários. Não é incomum autores comentarem suas próprias obras, e se esse for o caso dessa obra, então nós temos um autor único que enunciou os sutras e comentou, né? E esses sutras que ele enuncia, muitos deles podem ter vindo já de outras literaturas, de outras obras, né? De outras transmissões, né? Existe essa hipótese, é uma hipótese que não tira dele o papel de um autor, no sentido antigo que nós damos a essa noção de autoria, né? Nós não trabalhamos em textos antigos com uma noção de autoria como trabalhamos atualmente, com uma ideia de originalidade, de autenticidade. A noção do que é um autor varia de época para época, de período para período. É muito importante nós estarmos atentos, né, aos valores culturais que representam inclusive a noção de individualidade. Mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. Isso eu acho que é o suficiente para nós apresentarmos essa obra para quem não conhece ou para quem conhece apenas de uma maneira citada e recomendada nas formações de yoga ou nos cursos de yoga, mas não tem uma noção da sua história, né, e do trabalho filológico, né, do trabalho linguístico, do trabalho então de interpretação e de estudo envolvendo essa obra, né, e os seus comentários antigos, né? Muitas vezes as pessoas desconhecem, inclusive, que há comentários sânscritos antigos, né, mantendo-se apenas numa relação com essa obra a partir de comentários atuais, né, ou de um século, de professores e gurus de yoga moderno que comentam. É importante a gente abrir aqui um parênteses e lembrar que os professores e professoras modernos que comentam o Yoga Sutra, muitas vezes, né, para não dizer na maioria das vezes, irão trazer o Yoga Sutra para próximo da sua prática, né, que é a prática que vai dar uma extrema importância para aquilo que nós vamos chamar de asanas, posturas, que é o nosso tema de hoje.
E nesse sentido, então, vão estender, né, o conceito de asana desse texto para os asanas que praticam, né? Isso significa que o texto antigo, né, de cerca do século IV depois de Cristo, ele vai tratar a postura como algo que se faz para meditar, né? Então, posturas sentadas, posturas então que envolvem a posição perpendicular ao chão, né? Sentamos, né, com o nosso eixo, como costumamos dizer nas nossas aulas de meditação, vertical e ascendente. E é disso que se trata a postura nessa obra, né? Mas na interpretação moderna, muitas vezes nós vamos ter a extensão desse conceito de asana para que ele possa englobar, né, a variedade de posturas que o yoga moderno pratica, de herança em parte e de inspiração em grande parte naquilo que é a tradição do Hatha Yoga, que começa a ter uma documentação literária a partir do século X depois de Cristo, né? E aí então nós vamos ter uma grande quantidade de asanas, ou seja, uma grande quantidade de posturas de equilíbrio, posturas de força, posturas nas quais, né, há uma outra ideia de cosmologia, uma outra ideia de yoga, né, embutida, e, né, portanto, não é exatamente essa a proposta desta obra de que vamos falar hoje, o Yoga Sutra, né? Neste contexto do Yoga Sutra, como eu disse, são posturas de meditação e não há sentido, né, cosmológico, não há sentido epistemológico, ou seja, a busca pelo conhecimento, o entendimento do que seja o conhecimento, por isso estou usando a palavra epistemologia, é outra, né? Porque há uma outra cosmologia, né? Então, se a gente quiser pensar nessas ideias modernas aplicadas ao Yoga Sutra de Patanjali, existe então um certo conflito ali de cosmo, né? E isso é um tema muito interessante para a gente pensar e entender, né, do que se trata o corpo, né, nessas tradições, né? Qual é o entendimento que se tem do corpo e qual é o entendimento que tem da relação do corpo com o cosmo. Então vejam, né, para quem não está habituado com esses nomes, eu vou primeiramente aqui trazer para vocês, né, todos esses nomes aqui impressos na tela, para que vocês saibam do que a gente está falando. Na minha tradução, que eu uso aqui juntamente aos nossos alunos e alunas do Ashram Urbano, a gente traduziu aqui por aforismos da absorção, né, onde aforismos cobre a palavra Sutra, né, e a absorção cobre a palavra Yoga, né? Então, o nome da obra em sânscrito é Yoga Sutra, né, e o nome do autor é o Patanjali, né? Essa é uma revisão de 2021. Logo mais farei uma e teremos uma revisão nova, né? Quando estamos falando da tradição comentatorial, nós estamos falando, então, daquilo que nós vamos chamar ao todo de Patanjala Yoga Shastra, né? Onde Patanjala é um adjetivo construído a partir da palavra Patanjali. Patanjali é o nome do autor, Patanjala seria patanjálico, né? Yoga, Shastra, né? E Shastra significa tratado de yoga patanjálico, vamos dizer assim. Esse é o conjunto comentário e sutras, né? Só o comentário é chamado de Yoga Bhashya, muitas vezes atribuído então a um autor, um nome às vezes genérico chamado Vyasa, mas um autor neste caso, e o texto é atribuído ao Patanjali, né? Pode ter sido composto por duas pessoas, pode ter sido composto por uma pessoa só. Então são esses os nomes dos quais nós estamos falando, né? O universo aqui dos sutras que a gente vai trabalhar aqui para apresentar para vocês, vem aqui na sequência, quando a gente examina aqui 3 sutras simultaneamente, já no capítulo 2, né, lembrando que é um total de 4 capítulos, já no sutra de número 46. Então, estamos tecnicamente na metade da obra. E aqui no capítulo 2 ele vai se dedicar
a expor, né, aquilo que vai ser chamado do yoga óctuplo, né, do yoga de 4 partes, desculpem, de 8 partes, né? E aqui a gente vai ver a apresentação do asana. Ele já apresentou yamas, já apresentou niyamas, já apresentou então o que seriam os preceitos, deveres, vamos dizer assim, aspectos éticos e meditativos, não são éticos no sentido de códigos de lei apenas, né, de código jurídico, trata-se de um livro de meditação, portanto, tudo o que está aqui do ponto de vista ético e moral está subordinado a uma noção de meditação. E este é o terceiro, né, do total de 8 angas, de total de 8 partes do yoga, né, que ele apresenta no capítulo 2. E a leitura que eu quero mostrar para vocês, né, diz o seguinte: a postura torna-se estável e confortável em razão do abandono do esforço e da cognição do infinito, né? Essa leitura, ela é uma leitura que precisa dar a ela uma especial atenção, porque estes 2 sutras estão conectados sintaticamente, né? Quem conhece sânscrito, né, ou quem já teve aulas um pouquinho de sânscrito, vai reconhecer aqui que nesta palavra aqui no final deste composto, Prayatna Shaithilyananta Samapatibhyam, esse tibhyam, ele vai corresponder, né, àquilo que nós vamos chamar de o caso ablativo, né? No sentido então de a partir do que, a partir do qual, ou por causa de, né? Então vai haver uma explicação. Nessa explicação de uma causa, né, a gente vai ver uma ideia, então, que é dita aqui anteriormente: a postura torna-se estável e confortável, onde esse torna-se foi necessário colocar em português, porque o sânscrito consegue dizer essas ideias sem verbo, né? Então isso é uma característica da língua sânscrita, é usual, é comum, vamos dizer assim, é natural, né? Na leitura de um texto sânscrito, lemos certas estruturas sem verbo, onde não seria natural para nós. Com natural, eu quero dizer, né, aquilo que soa comum, né? Que não causa estranhamento. A postura torna-se estável e confortável em razão do abandono do esforço e da cognição do infinito. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje? Se isso é tão conhecido, né? Se o Yoga Sutra é um texto já tão lido, tão estudado. Porque essa é uma leitura que não é comum, né? Há uma grande quantidade de tradutores que passaram por esse texto e ignoraram essa relação sintática entre um sutra e outro, né? A maioria, a imensa maioria das pessoas, na verdade, para não dizer a totalidade, traduziu esse sutra asana, ou postura, estável, né? Stira, no sentido de firme, e confortável, e sukha, no sentido de confortável, de suave. Nessas 2 ideias estão ali conjuntamente empregadas, em princípio, como 2 atribuições paralelas, né? Eu já vou falar de uma outra interpretação também. Existe, então, uma grande quantidade de pessoas que irá reproduzir essa ideia de uma maneira como se isso fosse uma definição de yoga. Mas foi esquecido que essa relação do 46 com o 47, né, é uma relação sintática que diz, né, a postura torna-se estável e confortável, ou ela é estável e confortável em razão de alguma coisa, porque isso aqui, né, é o que vai dar, né, esse motivo, essa motivação por conta dessa flexão aqui, que isso implica, então, uma noção de caso, né, no sentido, então, de, por ser prayatna shaithilya, né, abandono do esforço, né, ou deixar o esforço, deixar de ser uma coisa que necessita de esforço, deixar de ser algo que a gente todo dia vai lá e senta e se mata para fazer, de repente isso se torna
prático para nós, se torna algo que é natural para nós, e a Ananta Samapatibhyam, né? Então, e aí a cognição, a contemplação, né? O vislumbre, o próprio Samadhi, né? Exagerando um pouco a palavra, do infinito ou da infinitude, né? Então, nessas duas ideias, né, que ela se torne então uma coisa que não envolva esforço, e nessa contemplação dessa natureza infinita, é que está a razão de uma postura tornar-se estável e confortável. Né? Como ele vem sendo lido, né, esse sutra, simplesmente como esse isolado, a postura é isso e aquilo, e esse de baixo aqui, né, o de número 47, ele acaba sendo então ignorado como a causa de ser assim. E então cessam as dicotomias, e dicotomias no sentido de prazer e dor, de frio e calor, etc. Aí passa-se ao próximo anga, que é então o domínio do alento, o pranayama, né? Essa é a leitura que eu queria trazer para vocês, né, e mostrar como é fundamental a gente entender, né, certas questões gramaticais, se preocupar com o estudo minucioso da língua, se preocupar com o detalhe de cada passagem. Aqui a gente vai ter uma quantidade muito grande de ideias que podem ser trazidas aqui. Eu quis trazer apenas um ponto para vocês, porque ele é um ponto que tem sido ignorado na literatura moderna do yoga, de uma maneira geral, em boa parte das traduções. E quando a gente vê aqui estável e confortável, eu só quero dizer mais um detalhe. Há tradições comentatoriais que vão tratar estável e confortável não como duas ideias, né? E eu trago aqui estável por stira, né? Que pode trazer aqui uma quantidade muito grande de significados relativamente a essas ideias de firme, né? E sukham no confortável, e também ideias semelhantes. Não estou discutindo aqui vamos dizer assim, a precisão dessas palavras, a precisão desses termos, né? Para nós, o importante hoje aqui é pensar na conexão entre esses dois sutras, né? Esses dois termos, eles podem ser diversamente traduzidos, e a gente pode pensar também que essas duas palavras elas estejam relacionadas de uma outra forma. Há um comentador do século X, o Vachaspati Mishra, que vai tratar esse primeiro adjetivo aqui, stira, que eu traduzo como estável, como uma forma adverbial, né, que vai definir o que é sukha. Então, estavelmente confortável, né? É algo assim, né? É firmemente confortável. Então, há também essa maneira de compreender, mas isso a gente deixa para um outro momento. Quero dar aqui para vocês, né, os créditos desta aula aqui que eu montei, que estão neste artigo fantástico, se não me engano, de 2017, do Philip Maas, que é um pesquisador que tem se debruçado muito sobre o estudo do Yoga Sutra, que já produziu uma edição crítica do primeiro capítulo do Yoga Sutra. Essa edição crítica, para quem não sabe o que é uma edição crítica, é uma edição que compara as diversas variantes dos manuscritos disponíveis, né, e mostra essas variantes, e tem trabalhado de uma maneira brilhante, né, sobre a leitura desse texto. E neste artigo aqui, Stira Sukham Asanam, Posture and Performance in Classical Yoga and Beyond, ele está ali trazendo justamente essa leitura aqui que eu trouxe para vocês, mostrando uma grande variedade de traduções que não perceberam a conexão entre esses sutras. E ele fundamenta essa leitura, né, como uma leitura baseada na tradição comentatorial, né? Aqui eu pulei para a página 39, onde ele traz o comentário do Vyasa, ou o comentário do Patanjala Yoga Shastra, esse comentário que veio sendo transmitido até cerca do século X, e mostra que como este comentário, né, que está disponível em muitas edições, isso não é uma
vamos dizer assim, uma publicação exclusiva do Philip Maas, mas exclusiva são as variantes de leitura que ele traz por ter trabalhado, né, intensamente numa edição crítica. Portanto, ele tem aqui uma ótima edição do comentário, né? Então, nessa parte em sânscrito que vocês veem aqui, que começa com essa palavra, Uktaha Sahasiddhibhir Yamaniyamaha, e que está dito, foram ditos, foram explicados os yamas e os niyamas, os preceitos e os deveres, juntamente, saha siddhibhir, com as suas, com seus resultados, com aquilo que se ganha com eles, né, com suas siddhis, né, com seus efeitos no sentido dos bens, né, que eles trazem. Ou simplesmente as suas siddhis, né, no sentido dos seus efeitos. Asana dini danim, asana adi, né, asana e etc. Idanim vakshyamaha, né? Então, agora, idanim vakshyamaha, falaremos, né, do asana e etc. Tatra stira sukhamasanam, né? Então, o que diz respeito aqui, né, ao sutra, né, que diz, então ele cita nominalmente. Tadyatha, por exemplo, Padmasanam, Bhadrasanam, Virasanam. Os praticantes de yoga irão reconhecer esses nomes aqui com o nome de asanas, né? Todos eles nomes de asanas que se faz sentado, asanas de meditação. Swastikasanam, Dandasanam, Sopashrayam, menos conhecido, também a postura. Paryankasanam, Krauncha Nishadanam, Hasti Nishadanam, Ushtra Nishadanam, Samasamsthanam. Todos esses o Philip Maas comenta aqui nesse artigo, traz esses comentários antigos e explica esses asanas. Sthira prasrabdhir yatha sukham cheti evamadi. Então ele cita aqui esses asanas, essas posturas, né? Discute também esses dois últimos aqui, né? Quando ele explica ali no texto dele se são asanas ou se são adjetivos, né, sobre os asanas. Isso não importa muito para nós agora. E aí, no comentário, né, então isso aqui é a leitura do comentário que vem sendo transmitido até os dias de hoje e que nunca foi transmitido separadamente dos sutras até o século X, pelo menos até onde se sabe. E aí ele diz, Prayatna Shaitilyanantya Samapati Bhyam, é o Sutra 47, Bhavati. Bhavati, ele introduz o torna-se aqui que eu introduzi na minha tradução. Iti Vakya Sheshaha. Vakya Sheshaha, né? Então, isso, assim se completa o enunciado, né? Isso se diz em sânscrito para dizer, assim se completa o enunciado, ou seja, ele mostra aqui que isso diz respeito a introduzir um bhavati, o verbo ser, tornar-se, porque isso conecta o Sutra de 47, que diz com o deixar, né, o esforço, com o abandono do esforço e com a cognição do infinito, bhavati, torna-se o quê? Torna-se stiram e sukham, torna-se stira sukha, torna-se essas duas coisas. Bom, isso apenas para dar para vocês um pouquinho do gostinho do comentário, né? O comentário que embasa essas ideias, né? E que é muito bem apresentado ali pelo Philip Maas nesse artigo, né? E vejam que trata-se de uma leitura minuciosa, né? Que não tem nenhuma pretensão de dizer que fulano, beltrano, fulana, beltrana errou na sua tradução. Filologia, linguística, humanidades, ciências são assim, né? A gente vai vendo os estudos sucessivos trazendo mais precisão, trazendo mais tecnicidade, trazendo mais entendimento, e às vezes acontecem acréscimos, contribuições, às vezes acontecem revoluções, reviravoltas. É assim que funciona qualquer área de estudo, é assim que funciona qualquer área de pesquisa, né? Então, isso é uma maneira da gente também entender, né? A natureza do conhecimento é essa, né? É produzir cada vez mais acréscimos e mais contribuições. Então, neste universo, né, aquele que veio depois veio com mais contribuições porque ele herdou
o que veio antes, né? Então, por isso que é fundamental quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz ciência, né? Seja ciências naturais, seja no campo das humanidades, que a gente tenha a leitura, o conhecimento, o entendimento daqueles que vieram antes da gente, que a gente tenha sempre a possibilidade de recorrer, né, a quem refletiu sobre aqueles assuntos antes de nós, né, a quem construiu, né, os pilares, né, que vieram antes de nós. Portanto, não entendam isso como uma maneira de dizer, estava tudo errado, esse cara foi genial. Não é assim que funciona, né? Ele está fazendo pesquisa, ele está fazendo ciência, e é assim que funcionam todos os progressos nessas áreas. Portanto, jamais, né, no que dependa de mim aqui, das nossas aulas do som e a escritura aqui do Ashram Urbano, jamais entendam, né, esse universo que nós apresentamos hoje ou nas demais aulas como uma forma de dizer isso está certo, isso está errado. A gente vai produzindo e apresentando conhecimento de acordo com os nossos investimentos, né? Quando a gente investe tempo, quando a gente investe dedicação, a gente vai encontrando tudo isso que nos dá bastante alegria e satisfação. Então, para a gente fechar, né, vejam aqui, nós temos então a postura Bhavati, né, como vocês viram ali no comentário, torna-se estável e confortável em razão do abandono do esforço e da cognição do infinito. Então cessam as dicotomias. Essa é a definição de postura para o Patanjali, com todas as relações contextuais, né, cosmológicas e filosóficas desse texto. Então não esqueçam que aqui ele não está falando de asanas conforme nós conhecemos no Hatha Yoga. Gente, muito obrigado por estarem juntos, por estarem presentes, né? Essa é a nossa última aula aberta, nosso último som e escritura do ano de 2022. Voltamos com tudo em 2023, com mais aulas, com mais conteúdos para vocês. Vejam aí no nosso canal do Ashram aquilo que vocês não assistiram ainda, né? Se há ali vídeos de interesse, sempre pedimos que compartilhem, que tragam esses vídeos, né, essas nossas aulas, né, para uma comunidade maior de pessoas, para que as pessoas possam também dialogar, se beneficiar da nossa comunidade de estudos. E é isso, gente. Até uma próxima e obrigado.